Bom dia e a paz do nosso Senhor Jesus a todos os irmãos. Glória a Deus. Amados de Deus, paz seja com todos vocês. Glórias ao Senhor. Deus é maravilhoso. Hoje nós vamos dar continuidade a Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5 em diante. Ontem nós lemos que Pedro e João foram presos. Amém? Então quem segue os exemplos do nosso Senhor Jesus vai passar por tribulações. Mas o nosso Senhor Jesus ele diz que venhamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E a mensagem de hoje ela vai estar trazendo muita força para o seu coração, para você entender que nós devemos confiar cada dia mais em nosso Deus, para não sermos tropeços na vida de outras pessoas que estão andando no caminho de Deus. Amém? E vamos falar de pessoas justas nos seus ministérios. O que é ser justo em um ministério? Em um ministério pode-se criar várias doutrinas, mas obedecer a Deus é escolher a base perfeita. Amém? Então toda doutrina ela se torna eficaz quando a base da igreja anda em obediência a Deus, para que essas doutrinas venham ter uma base sem se corromper. Glória a Deus. Então elas ficaram firmes quando a pessoa que está em um ministério ela tem a palavra de Deus como base para caminhar nesta vida. Todas as suas doutrinas criadas no templo elas vão ter uma base segura, aonde o evangelho chega em primeiro lugar, a palavra de Deus chega primeiro, não a vontade do homem. A palavra de Deus ela chega em primeiro lugar. Em Deuteronômio 32, versículo 2 ao 4, vai dizer assim: goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva, e como gotas de água sobre a erva. Porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. Então as doutrinas elas vão ficar firmes quando tiver a base. E quem é a base? Quem é a rocha? A rocha é o nosso Senhor Jesus. Ele é fiel, ele é justo e os seus caminhos são retos. Então quando o seu coração está inclinado para viver a vontade de Deus, todas as doutrinas criadas dentro do seu ministério vai ter uma base forte. Amém? Tem uma base forte e vocês não serão envergonhados. Ninguém será envergonhado, porque a base das suas doutrinas tem fundamento que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E todos os dias Ele está ensinando.
Nós vamos meditar nessa mensagem agora que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 5. Aí está dizendo assim: Pedro e João perante o Sinédrio. Versículo 5 vai dizer assim: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Vamos parar um pouco aqui. É por isso que eu estava dizendo aos irmãos, o nosso Senhor, Ele tem que ser a base de todo o ministério que prega a salvação. Porque se Ele for a base, as doutrinas que há dentro da igreja, elas não vão se corromper, elas não vão ser só favoravelmente para aqueles que ministram o Evangelho. Ela vai apontar o alvo, ela vai apontar a Jesus Cristo. Aqui nós vemos que chegaram homens letrados para arguirem contra Pedro e João. Veio Anás, veio Caifás, veio João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote. E diz também que veio os anciãos e os escribas. Então são pessoas letradas, pessoas com as suas doutrinas, mas não tinham uma base. Mas Pedro e João tinham uma base e viviam nela. E é por isso que esse discurso que ele vai fazer no Sinédrio vai ter base, que está em Cristo Jesus. Porque Pedro aqui está mostrando que não foi ele que fez, mas foi o nome do Senhor, porque o nome do Senhor tem poder. Ele está dizendo aqui, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vos crucificaste, versículo 10, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Vamos ler o versículo 11 e vamos dar continuidade. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vou repetir novamente o versículo 12.
E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então aí, se a doutrina que está dentro dos ministérios, que estão sendo cobrada dos irmãos, não tem a base em Cristo, então vai se corromper. Vai se corromper. Porque não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome. E a doutrina que é criada dentro dos templos, ela não é maior do que o nosso Senhor Jesus. Ela não é maior que o nosso Senhor Jesus. Aqui Pedro está dizendo que é melhor obedecer às ordens de Deus do que a doutrina que não tem base e fundamento, que não está firmada e alicerçada aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus. E no versículo 3 vai dizer: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus, vendo com eles o homem que fora curado. Nada tinham que dizer em contrário, e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgai-se é justo diante de Deus, se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então aqui você vai entender que anteriormente na mensagem, estes homens se reuniram e viram que tudo o que aconteceu vinha de Deus e era verdadeiro. Mas mesmo assim, eles tentaram calar Pedro e João. É o que muito acontece nos ministérios. As pessoas estão sendo cobradas a viver as doutrinas que o homem criou, que não tem uma base fundada em Cristo Jesus. Estão querendo que andem em obediência, mas não obedeça aquilo que está escrito na palavra. Então, uma base sem fundamento, ela não vai subsistir. Ela não vai adiante. Porque a base para continuar dando frutos em uma doutrina, ela tem que estar firmada em Cristo Jesus. Porque quando a doutrina for apregoada dentro do templo e haver dúvidas, a pessoa vai saber onde buscar. E ela vai ver que está escrito nas Escrituras. Vai ver que tem fundamento. E todos vão andar em obediência, porque tem fundamento que está vindo da parte de Deus. Então aqui Pedro vai responder no versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros
do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ele quis dizer, nós não vamos deixar de falar de Deus. Então, no versículo 21 vai dizer, depois ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar, por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, o nosso Senhor, Ele preparou tudo perfeito. São as pessoas que acrescentam algo mais. E esse acrescentar, se não tiver fundamento, se não tiver firmado no nosso Senhor Jesus, nos ensinamentos que Deus nos dá, não vai dar bom fruto. Vai haver discussões, vai haver pessoas que vão dizer ao contrário, que não tem base, não tem fundamento. Então, tudo o que nós devemos fazer é consultar as Escrituras. Consulta as Escrituras, porque mais vale obedecer a Deus do que você andar enganados por doutrinas cujo o preceito dessas doutrinas são para agradar a homens e não para glorificar a Deus. Temos que olhar tudo isto para que nós não venhamos andar contra o Senhor, mas sim glorificar e exaltar o nosso Deus como Ele deve ser exaltado, em nome do nosso Senhor Jesus. E aqui Pedro e João, eles mostraram para aquele povo que tudo que eles tinham para dar a essa nação vinha de Deus. Pois eles disseram no versículo 20, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, se Deus entrega algo para você falar, você tem que falar. Você não pode ocultar as coisas que Deus te pediu para falar e querer falar aquilo que o homem quer que você fale para agradar o povo. Se Deus quer salvar o povo, você tem que entregar a mensagem. Você tem que entregar a mensagem, porque é o Espírito Santo que trabalha naquele coração e vai acontecer a libertação. Não são as doutrinas que o homem cria sem base que vai fazer aquela pessoa alcançar a salvação. Mas se a base dessa doutrina está firmada em Cristo Jesus, aí sim, aí tem fundamento. Amém? Vamos orar e vamos agradecer ao Senhor. Então amanhã, sábado, nós vamos estar lendo novamente Atos dos Apóstolos. Vamos estar lendo o versículo 23 do capítulo 4, onde diz: a igreja em oração. Muito importante nós estarmos estudando e aprendendo com o nosso Senhor. Amém? Senhor meu Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, nós te amamos e nós te adoramos. Pai, abre nossos olhos espirituais, abre nossos ouvidos, toca, Senhor, no nosso coração, e que nós não venhamos querer fazer a nossa própria vontade, mas que venhamos fazer a vontade do Senhor, assim como Pedro está dizendo: julgai se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Devemos ouvir o Senhor, Pai, porque é o Senhor que nos dá a vida, é o Senhor que nos dá sabedoria para vencer, para caminharmos firmes nessa terra. E se nós passarmos por momentos difíceis e bons, o Senhor está conosco, o Senhor nos ensina a viver. Então, Pai, nós te agradecemos e te glorificamos, te exaltamos, ó Deus,
em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal Carta de Deus para o Mundo. Todos os dias vai ter mensagem que vem do alto. Amém? Mensagem para fortalecer a alma. Entra lá no canal, visita, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos e seus familiares. Permita que eles também venham a ter esse conhecimento. Esse conhecimento não é meu, é de Deus. Então, ele é bom para a nossa alma, bom para a nossa vida, bom para que nós não venhamos andar enganados neste mundo. E cremos que existe sim uma salvação. E ela se encontra em nosso Senhor Jesus. Porque Pedro disse no versículo 12: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém? Glória a Deus. Fica na paz e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.